Se você acompanha a internet, deve ter notado que agora tem uma seita, uma legião de pessoas que estão defendendo o volume baixo de treinamento como sendo a estratégia mais eficiente para aumentar a massa muscular, principalmente em indivíduos que são naturais, que não fazem uso de hormônio. Será que isso é verdade? Será que volume baixo, principalmente para naturais, é melhor para hipertrofiar? Será que volume mais alto não seria melhor? É isso que eu vou te detalhar hoje. Então, se você quer saber, principalmente se você é natural, qual é o melhor volume para você, se é treinar com volume baixo, se treinar com volume alto seria desnecessário ou até mesmo prejudicaria a sua hipertrofia, fica até o final que eu vou te detalhar isso. Meu nome é Felipe Guitarrari, eu sou especialista em treinamento de força e nesse canal eu te ensino a treinar para alcançar um físico mais estético e mais harmônico, tudo com base na ciência. Antes de a gente prosseguir, já curte o vídeo, já compartilha com um amigo, comenta aqui, isso é importantíssimo para que eu continue entregando conteúdo de qualidade para vocês. Antes de tudo, como eu disse, muitas pessoas, principalmente nas redes sociais, levantaram a ideia de que indivíduos que são naturais aguentam treinar com menor volume, porque esses indivíduos não se recuperariam tão bem, não aguentariam treinar com um volume tão alto quanto o indivíduo que é hormonizado. Então, principalmente nesse caso, de indivíduos que são naturais, eles se beneficiariam de volumes menores, eles utilizariam melhor o volume de treinamento menor para gerar hipertrofia. Mas antes de tudo, o que é volume de treino? Volume de treino nós vamos definir aqui como a quantidade de séries que você faz para cada músculo por semana e são séries de alto esforço, são séries de trabalho. Existem outras formas de calcular volume, através do volume load, por exemplo, mas nós não estamos falando dela, beleza? Volume de treinamento, então, quantidade de séries levadas até um alto nível de esforço. O que essas pessoas defendem é que um indivíduo realizar 6, 8 séries por músculo por semana, isso é um volume baixo, seria mais eficiente para a hipertrofia muscular. Tem até alguns que falam, olha, você até pode fazer mais do que 6 a 8 séries, só que se for fazer mais do que 6 a 8 séries, você pelo menos divida isso em 2, 3 treinos. Não faça mais do que 6 a 8 séries em um treino só. Será que isso faz sentido? Vamos lá, vou trazer um estudo aqui para vocês, ele vai aparecer agora aqui, é o estudo do Albi. E nesse estudo, eles analisaram 35 homens treinados, e veja bem, naturais, não faziam uso de hormônio, beleza? E eles dividiram esses homens em 3 grupos. Um dos grupos fazia 12 séries por grupamento muscular, o outro grupo fazia 18 séries por semana e o outro grupo fazia 24 séries. Ou seja, o grupo de volume mais baixo fazia 12 e o de volume mais alto fazia 24. Eles analisaram durante 8 semanas esses indivíduos que treinavam 2 vezes na semana. E eles faziam o seguinte modelo de treino. O grupo que fazia 12 séries, treinando 2 vezes na semana, fazia 6 séries em um dia e 6 séries no outro. O grupo que treinava 18 séries fazia 9 séries em um dia, 9 séries no outro. E o grupo que treinava com 24 séries fazia 12 séries em um dia e 12 séries no outro dia. Nesse estudo, eles encontraram que não houve diferença na hipertrofia dos músculos analisados. Vou deixar aqui para vocês também. Ou seja, esse é um estudo em que o volume baixo de treino, fazer 12 séries por grupamento muscular ou fazer 24, teve o mesmo resultado em hipertrofia. Então até aqui, esse estudo defende a ideia de que, bom, treinar com volume reduzido para um indivíduo principalmente que é natural, seria suficiente. Você não precisa colocar uma quantidade de séries mais alta, 24 séries, ou até mais do que isso seria ainda pior, né? Mas você não precisa trabalhar com essa quantidade mais alta de séries. Trabalhar com a quantidade reduzida já seria melhor. Ok, só que isso é um estudo. Então o que eu quero trazer aqui primeiro é, existe algum nível de embasamento para as pessoas que defendem o volume baixo? Porque tem alguns dados indicando que o volume menor pode ser tão efetivo quanto volumes maiores para algumas pessoas. Mas isso é apenas um pedacinho da ciência. O que o restante da ciência diz pra gente? Vamos ver? Tem esse outro estudo aqui, ó, do Schoenfeld. O que eles fizeram nesse estudo? Os indivíduos faziam 6, 18 e 30 séries semanais para bíceps e tríceps. E para quadríceps, eles faziam 9, 27 ou 45 séries semanais. Veja bem. Então nós tínhamos aqui 3 grupos. Um que fazia para bíceps e tríceps 6, 18 e 30 e que fazia 9, 27 e 45 séries para quadríceps na semana. Vocês têm ideia do que são 45 séries para quadríceps, gente? Vocês têm ideia do que é isso? Imagina comigo, ó, 45 séries é se você pegasse 9 exercícios
com 5 séries cada exercício, todos para quadríceps. Então você pega um agachamento, um leg press, uma cadeira extensora, um afundo, pensa em 9 exercícios para quadríceps. 5 séries, isso é 45 séries na semana, é série pra caramba, é um volume muito alto. O que eles encontraram? Bíceps. Houve uma diferença entre 6 e 30 séries principalmente. Agora, quando a gente comparava 18 e 30 séries, não teve diferença significativa. Ou seja, quando a gente compara 6 séries com 30 para bíceps, 30 séries apresentam um melhor resultado em hipertrofia. Mas quando a gente compara 18 e 30, esse resultado não é tão mais claro. Aí a gente começa a pensar assim, ok, o que a gente pode tirar desse dado? Parece que fazer um volume um pouco maior é melhor para hipertrofia muscular. Então, quando a gente compara ali 30 séries com 6. Agora, quando a gente compara um volume moderado com um volume mais alto, a gente não encontra diferença para bíceps nesse estudo. Com isso, a gente pode argumentar que um volume moderado para alto não tem diferença. Você pode fazer um volume moderado que já vai ser suficiente. Mas com isso, a gente também pode argumentar que não é o volume baixo que extrai os melhores resultados. Um volume mais moderado, 18 séries, extraiu melhor esse resultado já. Agora, quando a gente vai analisar nesse mesmo estudo a hipertrofia do reto femoral e do vasto intermédio, que músculos são esses? São músculos do nosso quadríceps, beleza? O grupo que fez 9 séries hipertrofiou 3,4% e o grupo que fez 45 séries na semana hipertrofiou 12,5%. Ou seja, hipertrofiou muito mais o grupo que fez 45 séries. Isso não é low volume, é um volume bem mais alto. Então 45 séries, volume bem mais alto nesse estudo, apresentou um resultado muito superior para a hipertrofia. Agora, quando a gente analisa o vasto lateral, o grupo que fez 9 séries hipertrofiou 5% e o grupo que fez 45 hipertrofiou 13,7%. Vocês têm ideia do que é isso? Hipertrofiou muito mais o grupo que fez com mais séries. Esse estudo aqui é um estudo que martela esse negócio de volume baixo, principalmente para naturais. Já não é bem assim que esse estudo está mostrando. Esse estudo está mostrando que fazer volume mais alto tem indivíduos que podem ter bons resultados. Mas vamos continuar. Tem um outro estudo aqui do Brigato. E esse estudo, eles fizeram o seguinte, são 27 homens treinados e também homens que não fazem uso de esteroides, e eles dividiram em 3 grupos. Um dos grupos fez 16 séries por músculo na semana, o outro fez 24 e o outro fez 32 séries. Só que eles treinavam 4 vezes na semana em um treino AB, ou seja, eles faziam um treino A 2 vezes na semana e o treino B 2 vezes na semana. Ou seja, o grupo que fazia 32 séries na semana, ele tinha essas 32 séries divididas em 16 séries em uma sessão e 16 séries na outra sessão. O grupo que fazia 16 séries tinha 8 séries em uma sessão, 8 séries na outra sessão. Ou seja, essas séries são bem maiores do que aquelas 8, 6 séries recomendadas pelo grupo que prega o volume baixo. Então, o grupo de 32 séries na sessão de treinamento fez 16 séries, só que fazia 2 sessões na semana. Olha a diferença de hipertrofia que esses caras encontraram. Bíceps braquial. Quem fez 16 séries hipertrofiou 0,5%. Quem fez 24 hipertrofiou 1,3%. Quem fez 32 hipertrofiou 3,1%. Quem fez 32 séries, hipertrofia maior. Quem fez mais séries, hipertrofia maior. Tríceps. Quem fez 16 séries, hipertrofiou 0,8%. Quem fez 24, hipertrofiou 4%. E quem fez 32 séries, hipertrofiou 7%. E para vasto lateral, músculo do quadríceps, quem fez 16 séries, hipertrofiou 2,1%, 24 séries, 5,6%. E quem fez 32 séries, hipertrofiou 9,4%. Nos 3 músculos avaliados, quem fez mais séries teve uma hipertrofia muito maior do que quem fez menos séries. Esses estudos aqui mostram pra gente que indivíduos naturais podem se beneficiar de volumes mais altos de treinamento, mesmo o volume mais alto na sessão. Esses caras fizeram 16 séries na mesma sessão. Isso significa que, se você for fazer um volume mais alto, dividir isso em mais sessões não é inteligente? Não. Pode ser muito inteligente. Você vai fazer, por exemplo, 30 séries na semana, você divide aí 10 séries num dia, 10 séries no outro, 10 séries no outro dia. Isso já é um volume alto, tá? Mas é coerente fazer essa melhor divisão, embora esse estudo aqui tenha mostrado excelentes resultados com 16 séries numa mesma sessão, se você quer performar melhor, é coerente você dividir, se você for fazer mais séries, em mais sessões. O que eu recomendo normalmente é, poxa, passou ali de 10,
10, 12 séries? Divida. Vai fazer 16 séries? Divida em mais de uma sessão. Mas isso não significa que o volume é baixo, porque o volume na semana, somando todas as sessões, fica moderado mais alto. Agora, o que é melhor então? Volume baixo ou volume alto? Depende. Na ciência, nós temos dados mostrando que tem indivíduos que respondem melhor com volume mais baixo de treinamento, dependendo do nível de treinamento, dependendo de idade, sexo, dependendo do nível de aderência que ele tem N fatores que contam. Então, como você sabe se o volume baixo ou o volume alto é melhor para você? Testando. O que eu sugiro? Pega o volume que você está fazendo hoje. Você está treinando hoje, não tá? Hoje. Veja a quantidade de séries que você está fazendo. Eu quero que você se faça as seguintes perguntas. Primeira pergunta: o seu físico nas últimas 8 semanas melhorou? E aí, como você pode ver se o seu físico melhorou ou não? Pega uma foto, né, de antes. Eu recomendo sempre que vocês tirem foto. Se você não tem um profissional para te avaliar, sempre tirem foto. Pega a foto de antes, né, de 8 semanas atrás e veja a foto de hoje. Veja como está o seu físico. Analisa lá a evolução de músculo por músculo. Esse é o primeiro ponto que você precisa analisar. Segundo ponto, você está se recuperando bem entre séries, entre exercícios. Lógico que tem uma fadiga acumulada conforme o treino vai passando, mas você sente que você consegue, de alguma maneira, sustentar a performance? Outra coisa, entre treinos, fez um treino para peitoral, vai fazer outro na semana, você percebe que você está se recuperando bem entre esses treinos? Ou você está chegando nesse segundo treino aqui dolorido, dolorida? Outro ponto, o seu nível de aderência tá bom? Você está conseguindo ir com ânimo para treinar? Tá indo bem para treinar? Você está conseguindo ainda progredir peso? Você ainda está progredindo repetições? Tá progredindo? Bom, se todas essas respostas dessas questões forem positivas, tá rendendo bem, tá com aderência, tá progredindo carga, repetições, físico tá progredindo, isso é um aval para você progredir um pouco do que você faz hoje. Se você tá fazendo volume baixo e você tem essas respostas positivas, isso é um aval para você tentar fazer um pequeno aumento. E aí esse aumento é de quanto? Veja bem, olha a fórmula. Eu sugiro que você aumente de 15 a 20% na quantidade de séries, tem estudo do Scarpelli mostrando isso. A cada 8 semaninhas, tem indivíduos que estendem um pouco a cada 12 semanas, tem indivíduos que até estendem um pouco mais antes de progredir para 16 semanas, mas eu recomendo que a cada 8 semanas você investigue como estão essas questões, se faça essas perguntas e se as respostas forem positivas, faz lá um acréscimo no volume. Então se você está fazendo 10 séries para peitoral e as respostas foram positivas, ok, coloca lá 11, 12 séries para peitoral, e aí depois de 8 semaninhas você reavalia, veja quais foram os ganhos. Meu, continua progredindo, tá tudo certo, aderência boa, progredindo carga, progredindo repetições, faz uma nova progressão. Sustenta por mais 8, 12 semanas. Percebeu que continua respondendo bem? Faz mais uma progressão. Agora, se no seu treino atual, ou se depois de você fazer uma progressão dessa, você percebe que a aderência começa a baixar, você percebe que as cargas não sobem mais, repetições não sobem mais, a sua recuperação piorou, você não está se recuperando entre treinos, aí o que eu sugiro é que você inclusive reduza um pouco o volume de treino. Reduz lá 15, 20% na quantidade de séries que você está fazendo. Ou seja, volume baixo não é lei. Não é porque o cara é natural que ele vai precisar de um volume baixo. Ah, volume mais alto vai sobrecarregar o meu sistema nervoso central, vai me dar fadiga. Calma lá, amigão. Indivíduos naturais aqui, 45 séries na semana. Que mané sistema nervoso central? É lógico que tem fadiga no sistema nervoso central. É claro que existem mecanismos que não são apenas mecanismos centrais de fadiga. Existem mecanismos periféricos de fadiga, só que quando a gente pensa em hipertrofia muscular, esses caras estão sustentando uma hipertrofia superior. Então, a gente precisa analisar o contexto como um todo, não apenas a hipótese de se eu aumentar a quantidade de séries eu vou ter mais fadiga, se eu aumentar a quantidade de séries é porque eu sou natural, não vou me recuperar bem. Viu? Isso tudo cai por terra, não funciona assim. Veja como você está respondendo a um volume de treinamento e analise se você aguenta um volume maior ou um volume menor. Então um ponto que é importante para a gente fechar isso daqui, que é o seguinte: conforme você vai adicionando séries, a resposta a essas séries ela não é diretamente proporcional. Se eu ganhei 1 kg fazendo 5 séries, se eu colocar 10 séries eu vou ganhar 2 kg de músculo. Não é assim que funciona, amigão. Realmente, conforme você vai aumentando a quantidade de séries, o nível de resposta que você tem tende a ser um pouquinho menor.
menor. Para cada série que você adiciona, o nível de ganho é um pouquinho menor, mas ele pode existir. Então você fazendo essas perguntas, verificando tudo isso no seu organismo, vale a pena você tentar. Então não caiam nessas falácias de é um amiguinho natural, ele só treina com volume baixo. Cacete! Um monte de estudo com o indivíduo natural tá espancando o volume e tem cara respondendo muito bem, mas tem cara não respondendo. Então o volume precisa ser individualizado e testado de acordo com a resposta do seu organismo através dessas análises. Agora, se você quiser que eu analise tudo isso para você, que eu investigue qual vai ser a quantidade de séries que você vai fazer, que eu investigue quais exercícios você vai fazer, quantas vezes na semana você vai distribuir esse volume, eu posso pensar em absolutamente tudo isso para você e cortar o seu caminho para que a gente atinja os seus objetivos. É só você preencher a ficha de interesse para minha consultoria, que está aqui na descrição do vídeo, só você clicar, preencher, que a minha equipe entra em contato e vai ser um prazer cuidar de todo o seu protocolo de treinamento, beleza? Então, por favor, manda lá pro amiguinho esse vídeo aqui, que precisa ter uma melhor consciência do treino, comenta, curte e a gente se encontra no próximo. Valeu!